Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Em mais esta manhã, estamos dando início à nossa escola bíblica. Hoje, a nossa lição de número 12. E vamos então estarmos prosseguindo com mais este encontro. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, abençoando a igreja, abençoando a cada um que está aqui conosco nesta manhã. Com certeza será tempo de bênção, tempo de graça, tempo de misericórdia do Senhor, que nós possamos realmente estarmos aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus. Nós vamos estar agora orando ao Senhor, pedindo que Deus venha estar falando em nossos corações através da sua palavra. Pai, nós queremos nesta manhã estarmos agora pedindo a tua direção, pedindo, Senhor, que a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias venham estar sobre cada um de nós. Toma, Senhor, a vida dos teus servos no dia de hoje, aqueles que estão nos acompanhando através desses estudos, através, ó Pai, desta ministração. Que tu possa, Senhor Deus, estar falando em cada coração, visitando a cada lar, Senhor, aqueles que não vão estar também congregando, Senhor, ou aqueles que também vão estar assistindo em um outro momento esta lição. Fala, Senhor Deus, em cada coração, ministra, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos então dando início a mais um encontro, a mais uma escola bíblica. E hoje o nosso estudo é o de número 12 na nossa revista Práticas Bíblicas, e está aí o nosso tema, os recabitas e os terroristas modernos. A nossa lição está baseada em Jeremias capítulo 33. O texto conta uma história e nós queremos então estar mostrando para os irmãos como podemos compreender esta narrativa do livro de Jeremias, que o Senhor mandou o profeta Jeremias estar falando ao seu povo através de uma ilustração, através de um povo. E esse povo são os recabitas. Nós vamos entender o porquê que a nossa lição está fazendo esta conexão com os nossos dias, os terroristas modernos. Vamos entender, vamos compreender, e nós vamos aplicar dentro daquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Eu não vou ler o livro agora de Jeremias capítulo 35, mas você pode deixar aí a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 35 para que você então possa compreender a lição desta manhã. A nossa revista, ela está aí pegando, fazendo uma introdução. Hoje nós vamos ter uma ponte com uma história, uma narrativa que está na Bíblia. Então, são dois textos na Bíblia, basicamente, que vai trazer essa narrativa, a história deste povo, para nós podermos compreender um pouco mais a nossa lição. A introdução da nossa revista fala o seguinte: no ano 586, eu vou passar aqui a nossa projeção, que aí os irmãos podem me acompanhar também, tá bom? Então aí está aí o nosso tema, os recabitas e os terroristas modernos, Jeremias capítulo 35. Esse aí é o livro, a passagem de Jeremias capítulo 33. Eu não vou fazer a leitura agora, tá bom? Porque eu creio que nós vamos ser abençoados e vamos receber também uma compreensão melhor dessa passagem mais para frente. Então eu vou pular aqui a passagem, isso vai até o versículo 19, para que a gente consiga entender melhor aqui. Depois eu retorno, volto aí com o texto, volto com a nossa projeção. Próximo do ano 586 a.C., em termos
de seu relacionamento com Deus e com a sua palavra, os judeus estavam então vivendo desatentos, que como consequência desta sua infidelidade, eles foram invadidos pela Babilônia e tiveram sua cidade e templos destruídos e seriam feitos cativos. Ocorre que antes dos trágicos acontecimentos, Deus enviou profetas para os advertir, convidando-os ao arrependimento. Caso se arrependesse, eles seriam poupados da derrota, do cativeiro e da destruição iminente. Entretanto, apesar dos alertas divinos, eles não deram ouvidos e permaneceram indiferentes. Uma das últimas lições divinas foi através do profeta Jeremias e os recabitas, que constataram a extrema fidelidade de religiosos que não conheciam a Deus, como a infidelidade do seu povo. Então vamos tentar aí entender um pouquinho da história deste povo, os recabitas. Como é que a gente consegue, qual é a conexão que aí nós temos? O ponto 1 da nossa lição, ela vai contar a história deste povo, como nós vamos então entender. Os recabitas, então, eles eram uma comunidade ascética, ou seja, era um povo extremamente religioso, que eles então se abstinham dos prazeres da carne para viver uma vida totalmente voltada para as questões espirituais, e eles tinham um padrão social muito baixo para que isso não atingisse a vida deles, a vida espiritual deles. Então, é claro que o texto não está exatamente mostrando que aquele povo era um povo altamente temente a Deus, mas aquele povo aprendeu através dos seus patriarcas como eles deveriam se abster de determinados valores sociais da sua vida, para que eles então pudessem alcançar um alto nível espiritual. E isso aí é muito interessante, porque nós vivemos dias onde, infelizmente, estamos muito mais preocupados com as questões pessoais do que com as nossas questões espirituais. Por exemplo, damos tanto ênfase às questões familiares no dia do Senhor que deixamos então de irmos à igreja. Vamos à casa dos nossos parentes, vamos visitar nossos familiares, vamos cuidar do nosso descanso, do nosso corpo, e esquecemos as coisas de Deus. E isso tem sido ruim para a nossa geração, porque a nossa geração cada vez mais está se afastando de Deus. Como nós podemos aprender com este povo? Como nós podemos aprender com o nosso cuidado com Deus? São esses pontos que hoje nós queremos compartilhar, que nós queremos conversar com os irmãos. Nós vamos então entender primeiro um pouquinho da história dos recabitas. Eu vou aqui compartilhar algumas questões sobre este povo com vocês, depois a gente volta então na nossa lição. O capítulo 35 envolve basicamente um povo que vivia uma vida de temor a Deus. Então, um povo que era bem extremado na sua prática. Apenas o texto está nos ensinando como lição devemos viver uma vida de temor a Deus. Então, a profecia proferida pelo profeta Jeremias era tipificando a prática de um povo para exemplificar como os cristãos devem viver uma vida de temor a Deus. É isso que Jeremias 35 está fazendo. Então, esse ensino de Jeremias 35 nos mostra o quê? A necessidade de nós vivermos uma vida de fidelidade a Deus, como um cristão, como o povo de Israel precisava estar vivendo. Jeremias faz a aplicação moral
de um estranho comportamento, né, de um povo. Esse povo era quem? Eles eram filhos de um homem que também vai aparecer na narrativa de 2 Reis, Jonadab. Ele era filho de Recabe. E ele então viveu durante o período do reinado de Joaquim, e ele ensinou ao seu povo alguns cuidados que eles deveriam ter. Primeiro, os recabitas, eles recusavam a beber vinho em função de uma tradição que já tinha mais de 300 anos, isso na época de Jeremias. Eles eram um grupo puritano, um povo que se abstinha de tudo, de todas as práticas sociais. Os puritanos dos séculos passados, eles viveram desta maneira, eles se afastaram da sociedade, onde eles então criaram um sistema tribal, um sistema de colônia. Eles eram do período dos colonizadores também nos Estados Unidos. Lá em 2 Reis, capítulo 10, versículos de 15 a 16, versículo 23, depois nós vamos destacar aí esse texto, ele conta um pouquinho também da história deste povo. Seguiam o ideal do deserto, eles abstinham-se das influências da sociedade que poderiam destruir a sua sociedade. Então eles tinham uma vida muito simples, nem mesmo plantavam vinhos e não tinham casas construídas. E isso se tornou o quê? O Senhor então usa a história deste povo para elogiar o estranho comportamento e a tenacidade em que se apagavam ao que criam ser certo. Ou seja, eles se apegavam a alguns valores sociais de uma forma muito convicta, para que eles então não deixasse os seus valores destruir a sua cidade. Os recabitas, eles eram um clã, então eles andavam em grupos, eram tribos, e eles então tiveram um momento difícil na sua história, foi quando então estavam os babilônicos invadindo Jerusalém. E aí então eles pedem para entrar dentro da cidade de Jerusalém, eles fogem para Jerusalém para que eles pudessem então se proteger. Mas é interessante que isso lhes tornava impossível guardar os seus votos de maneira absoluta, ou seja, alguns valores, pelo fato deles fugirem para dentro de Jerusalém, então trazia aí alguns limites na vida deles. Jeremias recebe a incumbência então divina de dar uma lição ao povo através da fidelidade do povo que estava enfraquecida, do povo de Israel, dos judeus, em relação ao Deus verdadeiro, ao Senhor. O profeta deveria convocar um grupo dos descendentes, então, dos recabitas, que eles receberiam orientações e seriam, então, convidados a quebrarem os seus votos. Olha só, o profeta deveria convocar um grupo dos descendentes de Recabe, que receberam fortes influências de Jonadab, havia cerca de mais de 300 anos, e eles também auxiliaram ao rei Jeú a exterminar o culto ao deus Baal, isso no Reino Norte, em 841 a.C., segundo Reis 10, de 15 a 28, e os recabitas então tinham, eles também parentesco com Queneu. Queneu eram os descendentes lá de Jetro, sogro de Moisés. Jonadab, filho de Recabe, deu instruções então, e essas instruções que ele passou para o povo eram o quê? Que eles não deveriam beber vinho, não deveriam construir casas, não deveriam cultivar a terra, e eles deveriam habitar em tendas como nômades, para
eles viverem bem, né, alcançarem uma vida sadia, mas também se tornarem prósperos. Aí nós vamos entender naquela época como alguém conseguia viver sem a agricultura, ou seja, eles teriam que depender exclusivamente dos recursos e daquilo que eles iriam levantando. É claro que hoje nós sabemos que existe ali naquela região do deserto alguns povos que eles vivem também com essa cultura. Eles não plantam, estão sempre se mudando de um lugar para o outro, vivem também em tendas e ainda assim eles conseguem sobreviver. Eles produzem roupas, eles vivem dos seus animais e eles também ficam fazendo câmbio, vendendo coisas. E esse povo, eles conseguem sobreviver vivendo desta forma. Isso facilita porque a pessoa não está presa a terra nenhuma, ela não está presa a lugar nenhum, ela não está presa a valores sociais e ela então está sempre tendo uma dinâmica de um lugar para o outro. Ainda nos contextos de guerra, é só ela se deslocar de um lugar e ir para o outro. E elas então conseguem sobreviver com muito mais facilidade. Como havia muito perigo por todos os lados nos dias das conquistas do Império Babilônico, então os recabitas, eles buscaram abrigo em Jerusalém. E eles, aproveitando que estavam entre eles, Jeremias então os convida a passar uma lição aos judeus infiéis na frente dos líderes espirituais no templo. Eles deram um impactante exemplo de fidelidade ao recusarem o pedido de Jeremias. Eles não beberam vinho, não cederam à solicitação do profeta Jeremias. Deus usa o sermão prático dos recabitas para revelar sua indignação ao povo infiel e explicar a razão da deportação deles ao exílio. Vamos então tentar entender tudo isso aqui, que eu já mencionei até aqui, para que nós possamos aplicar aqui a realidade. Primeiro, vamos olhar para a realidade tanto do povo de Israel naquela época, tá, do profeta Jeremias, quanto dos nossos dias. Nós sabemos que tanto o povo de Israel, norte, reino norte, quanto o reino sul, eles estavam sendo levados para o cativeiro por causa do juízo. O povo havia se afastado dos propósitos de Deus. Nós precisamos olhar para a história do povo, quando eles entram na terra prometida, eles entram em Canaã. Depois deles entrarem em Canaã, o que vai acontecer com o povo ali? O povo experimenta as vitórias com Josué, caminha até aquele período de Josué, depois eles entram no período de juízes, onde eles ficam naquele ciclo, aquele vai e vem espiritual, até que eles então vão tomando quedas, Deus levantando, tomam quedas, e aí chegamos ao período dos reis. Aí nós temos o primeiro fracasso com o rei Saul. O rei Saul reinou durante ali alguns anos, mas fracassou tanto na conquista como também na espiritualidade do povo. Depois nós temos o período com Davi. Davi fez grandes conquistas, teve muitas guerras, muitas vitórias, mas nós sabemos que ainda assim o povo vivia entre uma situação e outra difícil. Depois nós temos o período do rei Salomão, quando até então o povo aumenta, avança nas conquistas, mas também a espiritualidade no final do reinado de Salomão, ela volta a fracassar. E depois deste período de Salomão, há aquela divisão do povo, né, o chamado Reino Norte. 10 tribos ficam com o Reino Norte e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com o Reino Sul. E a partir de então, os reis que passam tanto a reinar no Reino Norte quanto no Reino Sul, esses reis tiveram altos e baixos. O Reino Norte nem se fala, porque a maioria dos reinos que reinaram no Reino Norte foram os piores possíveis. Tá? O Reino Norte fracassou em todas as áreas espirituais. E aí então, todos os reis que passaram por lá foram os piores reis, levou o povo a uma idolatria.
aí então vem a determinação de um novo cativeiro. E esse é o cativeiro chamado babilônico, que então, aí nós temos lá o livro de Abacuque, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Isaías e outros profetas profetizando ao povo por causa da conduta espiritual deles, de abandono à fidelidade de Deus. E aí então Deus determina juízo sobre o povo. E o juízo viria pela mão de quem? Pela mão dos seus inimigos. Deus estaria levantando, usando o inimigo, que num primeiro momento foram os assírios, para que eles estivessem invadindo o reino de Israel, depois os babilônicos tomando o reino sul. E isso traz o quê? Traz a ilustração, a reflexão de que quando o homem abandona Deus, o homem é entregue nas mãos do seu pior inimigo, para que ele então se torne escravo. Os nossos dias, eles são muito semelhantes. O homem abandonou a Deus há muitos e muitos anos. A idolatria está espalhada em muitos contextos religiosos. Povos que se dizem cristãos vivem numa prática da idolatria, numa prática do pecado. Todos os pecados que são abomináveis diante do Senhor hoje estão sendo literalmente aceitos, ou há uma complacência muito grande no meio cristão, no meio, até mesmo igrejas evangélicas têm aceitado, têm aberto as portas, têm feito vista grossa para a prática de alguns pecados. E isso continua como abominação ao Senhor. Então, olhando para o contexto desses homens, tá? Nós vamos entender a história deste povo, nós vamos compreender o que Deus quer nos ensinar. Primeiro, 2 Reis capítulo 10, versículo 15 a 35, o texto nos diz o seguinte: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo, ele disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai. Deixa eu só subir aqui o meu texto para que eu consiga. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não visse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens
E disse-lhes: se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada e os da guarda, e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. Retiraram as colunas que estavam na casa de Baal e a queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apertou Jeú de seguir-lhes os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apertou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Abazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo que fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e os sepultaram em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Essa história aí é só para nós entendermos, tá? Por que os recabitas, eles tomaram essa decisão movido pelos seus pais? É só para nós compreendermos essa ponte que o texto bíblico está aí nos mostrando. Por quê? Eles viram como Deus age, eles viram como Deus faz as suas coisas, e não há misericórdia de Deus quando o homem nega a sua fé ao Senhor. Recente eu fiz até um comentário aqui na igreja falando sobre isso. Por quê? As pessoas querem fazer questionamentos. Mas a Bíblia diz: não matarás, mas Deus mandou matar. Nós precisamos entender que o contexto bíblico de matar, ou das ordens que Deus dá para matar, é juízo. Assim como Deus trará juízo sobre toda a carne, Deus também enviou juízo lá no passado. Isso, morte de guerra, não significa cometer assassinato. É isso que precisamos entender, precisamos compreender. Então haverá o tempo que Deus trará juízo sobre toda a carne, e principalmente sobre aqueles que negaram a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No passado, Velho Testamento, é negar a fé em Deus. Em nossos dias, é negar a fé em Cristo Jesus. Por isso não tem como nós mudarmos essa realidade, não tem como fazermos uma meia-culpa, como se Deus não iria ou não haverá de trazer juízo porque nós temos um bom comportamento, por causa da nossa família, por causa das nossas realizações, das nossas ações sociais, do nosso coração bonzinho, nós ajudamos os pobres, enfim. Não. Precisamos viver uma vida de temor a Deus. O que significa viver uma vida de temor a Deus? Viver uma vida de temor a Deus é nós fazermos
tanto expiação como colocarmos em prática os mandamentos do Senhor. Porque, olha, se eu não praticar os mandamentos de Deus, o Senhor vai trazer juízo sobre a minha vida. Isso é que é viver uma vida de temor a Deus. E olha, a gente, quando olha, por exemplo, para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama tanto a atenção do povo, da igreja, para que a igreja tenha temor diante de Deus. O evangelista João, nas suas cartas, tanto a primeira quanto a segunda, a terceira, chama a atenção para que nós venhamos viver uma vida de temor a Deus. E nós sabemos que a nossa sociedade, ela esqueceu da palavra do Senhor, já não se tem mais respeito pela palavra de Deus, não se tem mais respeito por aquilo que Deus há de fazer com este povo. É por isso que precisamos aprender e a tomarmos cuidado com a vida espiritual que nós estamos levando, que nós estamos vivendo. Então, por causa da relação que os israelitas tiveram com Deus, eles também sofreram o juízo. Mas, devido a algumas práticas deles, Deus também teve misericórdia do seu povo. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai se encaixando nas promessas do Senhor em relação a determinados líderes. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 6, quanto aos queneus, que nós lemos aí ainda há pouco, Deus poupou a vida daquele povo. Por quê? Porque aquele povo, eles também foram, em algum momento da vida deles, eles também fizeram, eles pouparam aquilo que Deus iria fazer, mas por causa do comportamento deles, enquanto o povo de Israel marchava, o povo de Israel peregrinava. Olha aqui, ó, os queneus. Deixa eu passar aqui essa tela para os irmãos. Os queneus eram um dos povos nômades que viviam em clãs na terra de Canaã. Jetro, o sogro de Moisés, era um queneu. Aí está aí, Juízes 1, versículo 16. Os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade dos Palmeira. Deixa eu ver aqui, porque essa palavra aqui... Deixa eu ver se tem alguma correção aqui por causa do texto. Eu estou com outro texto aqui. Subiram, filho de Judá, da cidade dos Palmeiras. Palmeiras. É apenas, está junto ali a palavra. Dos Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Juízes 1, versículo 16. Então, os queneus estavam entre os filhos de Judá. Só que depois eles se separam, do povo, então, mesmo assim, eles foram poupados, porque eles se separaram e entenderam, porque eles eram nômades, eles entenderam que eles não deveriam habitar naquelas tendas. Aí eles então se separaram para manter as suas tradições. Isso é muito interessante, porque a gente observa que tem determinadas pessoas que preferem viver as suas tradições, as suas práticas afastadas, porque eles observam que alguma coisa estava ali errada. Então, por sua boa relação com os israelitas, eles também foram poupados da destruição. Isso vai aparecer lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 6. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Porque quando eles se afastaram dos israelitas, eles foram para perto dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram
do meio dos amalequitas. Nós já estamos lá no rei Saul. Então, quando Deus mandou que o rei Saul destruísse os amalequitas, os queneus deveriam ser poupados. Os queneus se afastam daquele povo de novo para que eles não fossem destruídos. E Deus assim os poupasse. Os descendentes então de Jonadab, eles viviam baseado em algumas orientações dadas por seus antepassados. Os princípios ensinados por Jonadab e que eles seguiam fielmente, então, consistiam em se abster de vinho, não edificar casas e não também se deter ou se preocupar com as questões de agriculturas. Vamos caminhar um pouquinho para nós entendermos. A nossa lição hoje tem muito texto bíblico e nós temos que ainda voltar lá em Jeremias para que nós possamos fechar. Vamos entrar no segundo ponto depois para olharmos aí o contexto de Jeremias. Esses aí são os princípios que o povo guardava, os recabitas baseados naquilo que Jonadab praticava, pelos cuidados que ele viu ali diante das demais civilizações. Então, qual é a aplicação que nós temos aí? Com a história dos recabitas, podemos constatar que ser fiel a seus princípios independe de ser escolhido por Deus. É interessante nós olharmos isso aí. O povo hebreu, eles eram escolhidos por Deus. Os recabitas não. Mas ainda assim eles viveram uma vida de fidelidade. Ainda que, eu estou falando ainda que, porque nós não temos diretamente registrado ali que toda a prática deles era realmente que eles não queriam ser infiéis a Deus, mas eles tinham um alto padrão religioso. Isso fica muito claro no texto. Então, uma devoção espiritual muito grande. Nós não sabemos como era o culto deles, nós não sabemos como eram as práticas religiosas deles, as questões sacerdotais, mas sabemos ainda que, por exemplo, Jetro era um sacerdote de Midian, quando está lá narrado no livro de Êxodo. Então, alguma prática religiosa havia no coração deste povo. Agora, como essas práticas aconteciam, como essas práticas se davam, é que nós não temos aí o registro de tudo isso. Só passar aqui que eu não rodei a aplicação, eu falei, mas não rodei. Tá aí, a aplicação é essa aí. Com a história dos recabitas, podemos constatar que ser fiel aos princípios independente de ser escolhido de Deus. Podemos constatar que ser fiel a seus princípios independe de ser escolhidos por Deus. Então, qual a diferença entre o povo hebreu e os recabitas? Qual é a diferença entre você, cristão, e uma pessoa que você conhece que não é religiosa, que não é evangélica, que não foi batizada nas águas, que nunca confessou a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Há diferença na tua prática de vida? Há alguma diferença? Talvez. Existam pessoas que, ainda que não tenha sido batizada, que nunca confessaram a Cristo como seu único Senhor e Salvador, elas vivem uma vida mais temente a Deus, talvez, do que você. Por quê? Muitos cristãos, em nossos dias, estão esquecendo os seus valores espirituais e se deixando levar pelas coisas do mundo. E isso tem sido ruim, tem sido um tempo difícil, um tempo complicado para essa geração. Vamos então caminhar, nós vamos ao ponto 2. Eu quero, no ponto 2, compartilhar. Aqui nós vamos então entrar agora para falar um pouquinho de Jeremias 35. Mas vamos tentar ir até o versículo 19. Tá? Vamos observando o nosso texto e vamos então até o versículo 19. Vamos então entender o que Deus estava fazendo para com o povo. Deus estava usando o profeta Jeremias para que o profeta Jeremias mostrasse ao povo
o quanto eles tinham sido infiéis com Deus. Então, Deus orienta Jeremias a convidar alguns dos recabitas para se reunirem com ele em uma das dependências do templo. Não era lá dentro do Santo dos Santos, era em algumas partes ali do templo. Então ele chamou alguns líderes do povo para que os líderes do povo entrassem até lá no templo, para que eles então pudessem entender, tá? O povo pudesse olhar e entender quem era este povo. Vamos entender aí, compreender aí um pouquinho do que estaria então acontecendo. Vou fazer aqui a leitura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e lá dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maasés, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E aí então vamos entender aí o que se dá, ou o que depois deste prosseguimento vai estar acontecendo. Então, nesse local, Jeremias deveria preparar uma mesa farta de vinho para os visitantes, e colocando ali aquelas pessoas, convidando ali aquelas pessoas, e dar aquele banquete. Vamos imaginar que você é convidado para ir na casa de alguém, e a pessoa coloca ali um farto banquete. E qual é a sua atitude? Você fica naquele politicamente correto, eu não quero fazer feio, aí eu vou aceitar, né? Por exemplo, tu vai numa festa e chega lá o garçom, te oferece uma cerveja, e aí, para você não se preocupar com as pessoas, ou você ficar preocupado com as pessoas que estão à sua volta, alguns aceitam e outros recusam. Qual é a sua postura? O autor da nossa revista, ele vai usar essa passagem da seguinte maneira: neste local, Jeremias deveria preparar uma bela mesa farta de vinho para os visitantes. Imagine você, um pastor, convidando uma pessoa de outra religião para se reunir no gabinete. Lá se serve algumas bebidas alcoólicas e convida o visitante a brindarem e a beberem juntos. Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas era um teste divino, visando uma lição para o povo de Deus. Os recabitas aceitaram o convite, se encontraram com Jeremias em uma das dependências do templo. Antes do início da reunião, o profeta enche diversas taças de vinho, entrega a eles e os convida a beber. E aí então, versículo 5 diz assim: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, ele disse: bebei vinho. Nós estamos em Jeremias 35. Para surpresa de Jeremias, eles então rejeitaram em nome da sua religião, da sua filosofia ou princípio de vida. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas
para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos. E tudo fazemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. E então eles explicaram ao profeta que não iam beber, porque eles eram fiéis às orientações de seus antepassados. Eles não estão falando, perceba que eles não estão falando que prática religiosa era essa, o porquê dessa prática, mas eles seguiam. E era uma lição de fidelidade. Eles estavam na contramão daquilo que o povo estava praticando. É dessa maneira que nós precisamos conduzir a nossa vida. Paulo fala que nós não podemos nos conformar com este mundo. A nossa prática não pode ser igual à prática do mundo em todos os valores espirituais. Ainda lá em versículo 13 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Irmãos, quantas e quantas vezes temos pregado e as pessoas continuam a praticar o pecado, as pessoas rejeitam aquilo que é a verdade. Tu pode acabar de proferir uma mensagem, proferir um sermão, que quando você sai daqui a 5 minutos a pessoa continua mergulhada no pecado. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo isso acontecer em nossa sociedade? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Ou seja, 300 anos depois, o povo continuava a guardar a sua palavra. Olha que nós temos registro de poucas nações que são preservadas por Deus durante tantos e tantos anos. Está aí, uma nação preservada por Deus, conservada, uma nação mantida por Deus por causa de uma prática simplesmente de se abster do mundanismo da sua época. A fidelidade e a coerência dos recabitas foram tão impressionantes que Deus se alegrou e fez promessa de bênção sobre eles. A casa dos recabitas, então, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos e tudo que fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem em Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. É muito interessante isso, por quê? Porque estar na presença de Deus é estar debaixo do cuidado do Senhor. E isto nós estamos olhando diante de um povo que podemos dizer que não era o povo escolhido por Deus. A infidelidade e a desobediência do povo de Israel levou o povo de Israel à ruína, levou o povo de Israel a uma escravidão. Cristo veio, o povo continuava escravo, o povo continuava debaixo do opróbrio. Não era dos babilônicos, dos assírios, mas estava debaixo da escravidão do Império Romano. Versículo 17: por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tendo falado e não me obedecem, clamei a eles e não me responderam. Era muito interessante porque Deus havia falado para o povo tinha oportunidade de arrependimento. A infidelidade é um traço do caráter. A fidelidade é um traço do caráter que move o coração de Deus. Eu quero te deixar aqui nesse segundo ponto da nossa palavra desta manhã, essa lição. Viva uma vida de fidelidade a Deus. Tome cuidado.
Tome cuidado com o que está acontecendo à sua volta. Tome cuidado com as circunstâncias que estão à sua volta. Vale muito mais a pena vivermos em fidelidade a Deus do que nos embaraçarmos nas coisas deste mundo. Bom, então aprenda essa lição. O viver em fidelidade ao Senhor nos dá grandes vitórias. E nós podemos experimentar coisas grandes diante do Senhor só por vivermos em fidelidade a Ele. Tenha certeza disso e não pense que você irá perder alguma coisa. Não, mas e aí? Olha, esse politicamente correto que a nossa sociedade tem vivido não te leva a nada. Como você tem praticado a fidelidade para com Ele e a sua obra? Vamos ao ponto 3 então, vamos entender aí o que vai nos ensinar o ponto 3, ainda dentro aí do tema, os recabitas da atualidade. Vamos então entender quem são os recabitas dos nossos dias. Eu já dei aqui vários sinais, já te mostrei aí várias direções, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz e continua a falar de maneira contundente nos dias de hoje. Penso se é possível comparar a forma como o povo de Deus no tempo de Jeremias estava vivendo com a forma como o povo de Deus tem vivido nos dias atuais. Vamos lembrar que durante o período do profeta Jeremias, toda a mensagem, toda a pregação de Jeremias, o povo não mudou, o povo não se arrependeu, o povo não se dobrou, com mensagens duras, com mensagens com promessas duras, promessas de escravidão, promessas de sofrimento. Ainda assim o povo não mudou. Então nós estamos falando, nós estamos pregando em nossos dias e muitos não querem a mudança, preferem continuar mergulhado nos seus prazeres e nos seus pecados. É isso que nós estamos assistindo. Então vamos perceber aí, vamos entender, vamos compreender o que a nossa sociedade está vivendo e por que a nossa sociedade tem passado aí por muitos sofrimentos e por muitas coisas que eles não precisavam. Primeiro, o que nós estamos assistindo aí na nossa sociedade? Estamos vendo uma religiosidade nominal, há uma indiferença com as coisas de Deus e uma desatenção pela mensagem recebida. É isso que nós estamos vendo. Temos aí, por exemplo, o nosso mundo tem sido marcado por juízo, só que o ser humano eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender que tudo que o mundo tem vivido simplesmente é juízo de Deus. Por exemplo, o nosso autor da nossa revista, ele menciona a tragédia sofrida pelos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, onde houve aquele massacre, ou seja, aviões foram lançados sobre dois edifícios nos Estados Unidos, matando centenas de pessoas ali naquele dia. E depois a nação americana questionando onde estava Deus que permitiu tudo aquilo. Bem, onde eles estavam quando então Deus sustentou a sua terra, quando Deus criou os céus? Onde o ser humano estava quando Deus falou para eles: temei a mim, obedecei a minha palavra? Onde o homem está? Quando algumas coisas acontecem em nossos dias, nós nos perguntamos o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse. Estamos aí sofrendo ainda com essas pragas que têm acontecido no mundo inteiro, e muitos têm se perguntado o porquê que Deus tem permitido tudo isso. O que precisamos olhar é como está o coração dos homens em nossos dias, onde diversas leis que contrariam a palavra de Deus têm sido aprovadas e muitos cristãos têm concordado com tudo isso. O que nós precisamos olhar é porque nós estamos vivendo uma religiosidade nominal. Olha o que está aí, uma religiosidade nominal. O que seria religiosidade nominal? Eu digo que sou batista, mas não vivo segundo os princípios que creem os batistas.
há uma indiferença com a palavra de Deus. Eu ouço uma mensagem e eu não dou ouvido à mensagem. É isso que está acontecendo em nossos dias. Nós tivemos profeta Isaías, nós tivemos profeta Jeremias, nós tivemos profeta Ezequiel pregando, profetas que profetizaram no período anterior ao cativeiro, no período durante o cativeiro, como o profeta Daniel, e mesmo assim o homem não se dobrou. O homem não deu ouvido à palavra de Deus. A profecia dos nossos dias, a Bíblia, o homem está recusando. O homem não quer dar ouvido. E aí então sofremos o juízo e estamos sofrendo, e coisas piores virão em nossos dias. E aí, o que nós vamos fazer diante de tudo isso aí? Com toda essa situação que o mundo tem experimentado. É nesse sentido, há um paralelo entre os recabitas e os judeus dos nossos tempos, ou dos tempos de Jeremias, com os islamitas e os cristãos dos dias atuais. É possível tirar proveito deste triste acontecimento. O que o escritor está falando é o que eu mencionei anteriormente, que aconteceu nos Estados Unidos, extrair algumas lições bíblicas e espirituais para explicar ou para aplicar às nossas vidas. Estou convencido de que podemos e devemos tirar lições da adversidade, pois mesmo que entendemos como loucura, pode nos ensinar preciosas lições. E aí então temos a oportunidade de aprender. Só depende de nós, né? Depende do nosso desejo de realmente aprender alguma coisa. Então, olha, podemos tirar muito proveito das situações que o mundo sofre e que o mundo experimenta. Por exemplo, essa foi uma história de mártires, sobre o ponto de vista do grupo religioso que comandou o atentado. Voltando lá, sobre o aspecto lá dos Estados Unidos. Então, lá para aquele povo, aqueles que morreram foram mártires. Para aqueles que morreram lá, para o povo, que é os islamitas, tiveram mártires. Aqueles homens se sacrificaram porque acreditavam que deveriam que obteriam benefícios no paraíso, em função daquela ação. Então, é alguém acreditando que algumas coisas boas eles vão tirar em função de algumas práticas, de algumas situações que para os nossos olhos era uma derrota total. O islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. É considerada a segunda maior religião do mundo, perdendo somente para o cristianismo. E mesmo assim, porque juntamos na contagem todos os grupos religiosos que professam a Cristo, tá? Então não importa, o grupo, qual é a sua religião? Cristão. Eu sou da religião batista, eu sou isso, eu sou aquilo, que são as religiões chamadas protestantes. Então são identificados como protestantes. Então é cristão. O católico é cristão. Não importa, tá? Por isso que nós podemos dizer então que os cristãos são maiores do que o islamismo. Mas se nós separássemos denominação por denominação, não seria essa a realidade, não. Até porque há muitas dessas religiões que dizem que professam a Cristo, mas na verdade é um embuste de se dizer que professa a Cristo, mas contraria a palavra de Deus. Essa não é uma verdade espiritual, não é uma verdade bíblica. Nós também cremos que vamos receber galardões no grande dia. Estou fazendo aqui uma citação aí do autor da revista. Então ele destaca aí dessa bênção, que é o benefício que se obtém no paraíso. Para nós, identificamos esses benefícios como os galardões que o povo de Deus tem como promessa. Então, como o islamismo ou
o Islã, eles creem, na verdade, através do Alcorão, eles seguem o profeta Maomé, e eles também vivem uma vida de generosidade. Entre eles, contribuem com contribuições altíssimas na sua fé. São extremamente fervorosos e envolvidos com a missão, professar a sua fé. A fé no Islã, ela não admite meio termo. Eles não se envergonham da sua religiosidade, eles não negociam os seus costumes, as suas práticas, nem os seus princípios. Não se misturam e utilizam os recursos arrecadados na ampliação da defesa da sua fé. Isso é uma realidade. Por mais que a gente não queira aceitar, os valores do Islã são baseados altissimamente naquilo que eles creem. E eles desenvolvem um padrão altíssimo dentro disso aí. Então, nós cristãos temos uma promessa de Deus, de que o Senhor nos dará segundo aquilo que realizarmos na nossa obra. É o texto que eu havia citado aí, 1 Coríntios 3, 13 a 14, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a boa obra de cada um próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que esse sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Mas então, a gente sabe que Deus irá nos dar segundo aquilo que nós realizamos na sua obra. Ainda Apocalipse 12, 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É interessante que nós temos vários textos na palavra de Deus que nos garante essa vitória em Cristo, mas não significa que a nossa vida cristã ela tem que estar focada, ela tem que estar direcionada segundo aquilo que Deus vai nos dar. Não, eu vivo para Deus simplesmente porque eu tenho amor, eu tenho temor a Deus, não pelo que eu possa vir receber. É como no nosso relacionamento familiar, nós não temos que fazer as coisas em troca dos benefícios que nós podemos ganhar, não, porque nós amamos a nossa família, tá? Então, olhar aqui mais um ponto aqui do Islã, que cada Islã ou cada islâmico é um islâmico de verdade. Ele crê no Alcorão e segue o profeta Maomé, conforme eu mencionei. Então não esqueça, a fé daqueles homens, ela é voltada não somente pela religiosidade, mas por aquilo que plenamente eles creem. Tá? E algumas questões no meio daquele povo, né, é altamente valorizada, é altamente evidenciada. Olha como é que o cristão hoje tem vivido. Deixa eu compartilhar aqui essa tela com vocês. Há uma tímida participação financeira de cada um na obra missionária e na propagação da mensagem que cremos ser verdadeira. Hoje não queremos investir em missões. Muitos estão preocupados com os seus próprios recursos, os investimentos pessoais, os investimentos futuros, investindo dinheiro em futuro, faculdade, isso ou aquilo, deixando a obra de Deus de lado. Temos um tímido avanço na obra missionária. A obra missionária é feita com tanta dificuldade. Recurso, o povo tem. Dinheiro, o povo tem. Mas não se investe mais na obra de Deus como deveria se investir. Há um fraco envolvimento dos cristãos na obra do Senhor. A cultura secular
corrompendo os bons costumes ao invés de ser confrontada e transformada. Tá? A cultura secular se corrompe com os bons costumes, aceita tudo que é errado, ao invés de ser confrontada e transformada, ela é corrompida pelas práticas, né? Seria a ideia, se corrompe pelo politicamente correto. A frieza de muitos fiéis, muitos cristãos são frios e espiritualmente, 1 Coríntios 15, 33. A predominância do consumismo e materialismo. É uma festa na sociedade, chega Natal, o povo está preocupado com o Natal, preocupado com presente, preocupado com comprar roupa, e aí então a obra de Deus se esfria, né? Somos extremamente preocupados em consumir. Há uma superficialidade, o relativismo da fé. Se é culto de oração, vazio. Se está frio, está vazio. Se está calor, está muito quente, o sol está muito alto. É dessa maneira que o ser humano em nossos dias tem vivido. Essa tem sido a prática do ser humano. Mas outrora no passado estavam debaixo de chuva, seja debaixo no sol ou chovendo, eles estavam ali nas suas práticas que não o levava a nada. Hoje que pode desfrutar de uma vida prazerosa na presença de Deus, tudo é impedimento. Está chovendo, está sol, está frio, né? Tudo para ele se torna um impedimento. E aí, onde nós vamos parar com tudo isso? O que está acontecendo? Então, olha só, precisamos tomar um cuidado espiritual com a nossa vida muito grande. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí então, Lucas 16, versículo 8, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse texto aí chama muito a atenção. É a maneira sagaz como o ímpio tem agido, ao invés de que nós cristãos deveríamos ter toda a sabedoria em lidar com as coisas do reino de Deus. Mas, infelizmente, nos deixamos levar por aquilo que não traz crescimento espiritual às nossas vidas. Então, só para nós encerrarmos, o nosso terceiro ponto, e entraremos então para os momentos finais. Hoje nós estamos com a nossa escola um pouquinho mais avançada, né? O texto hoje é maior, mas voltando aí aos recabitas da atualidade, o crescimento do radicalismo e da intolerância religiosa tem aumentado no mundo. O que podemos fazer para reduzir a intolerância religiosa? Nós sabemos que os países radicais, como países muçulmanos na África, o sul da Ásia, tem aumentado demais no radicalismo. E existem também outros regimes que não são muçulmanos, né, ou islâmicos, mas são também radicais nas questões religiosas, como são os regimes comunistas espalhados pelo mundo afora. Esses regimes também impedem radicalmente o crescimento do Evangelho. Isso precisa servir de um alerta para nós brasileiros. Precisamos tomar cuidado, porque atrás de muitas bandeiras políticas, não são poucas ou uma só, mas são muitas bandeiras políticas, há um radicalismo religioso. Então, são valores e conceitos para
que possa impedir o crescimento do evangelho. Por quê? As igrejas evangélicas ou as denominações evangélicas, elas têm uma base mais sólida nas questões conservadoras, e o conservadorismo de determinadas bandeiras evangélicas impede o crescimento do liberalismo, ou seja, o liberalismo ele favorece as práticas contrárias à palavra de Deus. E olha, o inimigo não quer isso. O inimigo não quer que a sociedade ela venha viver um conservadorismo. Se nós olharmos os recabitas, eles eram conservadores dos valores religiosos. É simples, eles não eram liberais. O povo de Israel, eles estavam vivendo um liberalismo, casamento misto, se envolvendo com práticas idólatras, e enfim, eles estavam vivendo isso. É por isso que nós precisamos olhar e entender que o que Deus quer é que nós venhamos conservar. Conservadorismo é isso, conservar as sãs doutrinas. É isso que a palavra de Deus nos exorta, não é nós aceitarmos esse liberalismo que está sendo propagado aí na sociedade. Então vamos caminhar, olhar aí para aquilo que precisamos então compreender, avançando aí no ponto 4, e o ponto 4 nos fala sobre os loucos e os incoerentes. O que precisamos então entender? Olha aí, ó. Nós cremos que eles, embora sinceros em sua fé, estejam equivocados, mas precisamos reconhecer que são coerentes naquilo que acreditam e agem baseados na fé que professam, a ponto mesmo de, se preciso, darem a própria vida sacrificadas. É claro que precisamos olhar para... Estamos entendendo que eles falam aqui, né, de loucura, era o quê? Era aqueles que sacrificavam pela sua fé. O Islã, né, porque eles estão a ponto de tirarem a sua própria vida pela fé. Imagina uma pessoa sequestrar um avião e lançar esse avião num prédio para evidenciar a sua fé, né? É o radicalismo pela fé. Então aí, ó, nós precisamos reconhecer que são coerentes naquilo que acreditam, mas antes, embora sinceros na sua fé, estejam equivocados por causa do radicalismo, tá? Tirar a vida de alguém porque eles entendem que aquela cultura vai contra os seus princípios e simplesmente eles então desejam destruir, como se os princípios deles fossem os corretos, tá? Então nós não estamos trabalhando nisso aqui os mesmos juízos que Deus realizou lá no passado, tá? Por quê? Nós sabemos que aquilo que Deus fez, as verdades do Senhor quanto à prática da idolatria, a morte de criança dos cananeus, o sacrifício de criança e outras práticas que os cananeus praticavam eram abominações diante do Senhor. Agora, quando nós olhamos o radicalismo islâmico em relação à prática do mundo ocidental, nós sabemos que é um radicalismo equivocado. É isso que nós precisamos entender. Mas são pessoas que renunciam qualquer coisa para viverem a sua fé. Tá? É isso que nós precisamos olhar, precisamos compreender. Tá? Então eles são extremamente radicais. Não aceitam casamento misto, eles não aceitam que uma pessoa faça parte da cultura sem se tornar um muçulmano, eles não aceitam comunhão com outras nações ou outros povos. É dentro aí desse radicalismo que precisamos então olhar, observar para nós compreendermos. E aí então o que o texto bíblico vai nos ensinar dentro
desses aspectos. O que nós vamos aprender dentro dessa cultura que, infelizmente, ela é extremamente radical, mas ela pode nos ensinar muitas coisas. Vamos passar aqui um pouquinho mais, para nós entendermos aqui. Nós cristãos que conhecemos e cremos na verdade revelada do único verdadeiro Deus, agimos de modo incoerente com a nossa fé. O Gandhi, o pacifista Gandhi, que era um indiano, ele fala o seguinte: eu admiro o vosso cristianismo, mas abomino o vosso cristianismo. Ou seja, eu admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo, porque nós agimos não de acordo com como Cristo agiu. É por isso que a Bíblia tanto nos ensina que nós precisamos imitar a Cristo. O próprio Paulo fala: sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, precisamos o quê? Fazer como Cristo fez. Cristo, em nosso lugar, o que ele faria? Esse tem sido aí o problema nosso como cristão. Nós estamos negando a nossa fé, negando aquilo que precisávamos estar vivendo em nossa caminhada espiritual. E aí então, entendendo que Deus respeita aqueles que, mesmo equivocados, são sinceros naquilo que aprendem, podemos afirmar que tem gente lá fora que, se tivesse recebido o que nós temos recebido, eu vou aplicar dessa forma, seria muito mais fiel ao Senhor do que talvez nós até então temos sido. Porque nem todos conhecem a verdade como nós conhecemos. Nem todos vivem uma incoerência espiritual como o mundo tem vivido. É triste e intrigante reconhecer que essa sempre foi uma infeliz verdade acerca daqueles que servem a Deus. Pregadores são usados por ele para tentar despertar a consciência adormecida do povo, mas parece em vão. E nós sabemos o preço que tem sido isso aí. O como temos pago um alto preço, pregando o evangelho, mas as pessoas têm rejeitado este evangelho. E aí então nós nos perguntamos, quem tem feito a vontade de Deus? Quem tem andado segundo os caminhos do Senhor? Quem tem tido uma vida de fidelidade a Deus? Como deve viver? Então vamos tentar entender a nossa sociedade e entendermos a nossa cultura. Fidelidade é compromisso que deve ser atualizado durante a caminhada. A humanidade pende para a infidelidade espiritual. Isso tem sido muito triste, tem sido muito ruim, a maneira como o homem tem vivido. E caminhando então para o nosso encerramento, eu quero deixar aqui algumas considerações finais aí para que possamos caminhar. Deus está à procura de gente fiel, que se dispõe a trabalhar na obra e contribuir para a mesma. Por vezes, ele acha maior fidelidade no mundo do que no meio do seu povo. Não que o exemplo desses chamados homem-bombas devam ser considerados. Certamente nós não concordamos com a ação desses homem-bombas, que destrói pessoas. Ainda que temos que olhar o passado, quando Deus utilizou a sua nação como juízo, isso aí não é juízo, Isso aí não é juízo. O que acontece é que Deus assim aprove, levantou aquela nação contra o povo de Israel, levantou aquela nação contra todo o império, mas não é esse exemplo e nem é isso que Deus quer nos conceder. Sabemos que haverá um tempo onde o inimigo se levantar
se levantará ferozmente contra a humanidade, principalmente contra os cristãos. Muitos cristãos serão perseguidos e dizimados. Existem coisas que nós não conseguimos compreender agora, mas ainda assim, isso aí não é o certo. O que precisamos é levar o evangelho da paz a essas pessoas para que eles possam crer. Não acreditamos na violência como meio de punição aos incrédulos e rebeldes. Fica bem claro isso aí. Defendemos uma cultura de paz, mas não podemos deixar de denunciar a maneira contraditória, incoerente, indiferente e infiel com que muitos cristãos estão professando e vivendo a sua fé. Nós não precisamos experimentar o juízo de Deus desta forma. Deus nos convida ao arrependimento. E o arrependimento ele é coroado com bênçãos. Quando então Deus usou Jeremias para levar os recabitas até ali o local do templo, para que eles então usassem a atitude dos recabitas como lição para o povo de Israel, era para que o povo tivesse a oportunidade, os judeus tivessem a oportunidade de se arrependerem das práticas erradas que estavam tendo para com o seu Deus. E aí então o povo podia fazer o quê? Se arrepender, o povo podia se voltar para o Senhor e encontrar o Senhor, seu Deus. Mas ainda assim sabemos que o povo rejeita aquilo que é a vontade de Deus, que é a vontade do Senhor para as suas vidas. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar a nossa caminhada diante do Senhor. Então, não dá para vivermos uma loucura incoerente diante do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus em todos os seus princípios e em todos os seus ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família no dia de hoje. Que a graça, o amor do nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Tenha um bom dia na presença do Senhor e que assim o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.